Hoje a gente vai analisar um material, olha, super relevante. Um guia do Conselho Federal de Psicologia, o CFP. É sobre a atuação de psicólogas e psicólogos na saúde suplementar aqui no Brasil. Isso mesmo. É um guia de 2019, mas continua muito atual, né? Totalmente. E a ideia aqui é destrinchar esse guia. Exato. A gente vai focar nas orientações, nos desafios, nas regras éticas, técnicas, legais. Toda essa relação entre os psicólogos e as operadoras de planos de saúde. Que a gente sabe que não é simples, né? Definitivamente não. É um campo complexo, cheio de detalhezinhos, regras próprias. Então, bora lá entender essa engrenagem. Direitos, deveres, tanto de quem presta o serviço quanto de quem usa o plano. Vamos extrair o essencial desse guia. Começamos pelo contexto. Fundamental. Para a gente entender a saúde suplementar, a gente tem que dar um passo atrás, né? Lembrar do sistema maior. O SUS. Exato. A Constituição de 88 foi um marco. Garantiu a saúde como direito de todos, um dever do Estado através do SUS. Mas a própria Constituição abriu espaço para a iniciativa privada atuar também. Precisamente. E aí que entra uma distinção que às vezes o pessoal confunde e que o guia menciona: saúde complementar e suplementar. Ah, sim. Qual a diferença mesmo? A saúde complementar é quando o setor privado, geralmente a entidades sem fins lucrativos, as filantrópicas, atuam em parceria com o SUS. Tipo, ajudando onde o SUS ainda não dá conta de tudo. Isso, complementando a rede pública, seguindo as regras do SUS, gratuidade e tudo mais. É um reforço para o sistema público. Entendi. E a saúde suplementar, que é o foco do nosso guia mesmo. Aí a conversa muda. Aqui a gente está falando dos planos e seguros de saúde privados. É uma relação de consumo, sabe? Com lei própria, fiscalização. Isso. Tem a Lei 9.656, de 98, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que regula e fiscaliza tudo. Embora deva seguir princípios gerais da saúde. Sim, mas opera numa lógica de mercado. Contratos, coberturas definidas, rede credenciada. É nesse mundo que a psicóloga ou psicólogo vai atuar quando atende por convênio. Ok, ficou claro. Então, vamos lá. Uma psicóloga decide entrar nesse universo da saúde suplementar. O guia do CFP serve como um mapa, né? Qual o primeiro passo, aquele que não dá para pular? Sem dúvida. O primeiro, assim, inegociável, checar se a operadora do plano tem registro ativo na ANS. Parece básico, mas é crucial. É, atuar para uma operadora sem registro é ilegal. O guia até, olha só, informa o telefone da ANS, o 0800 701 9656, para denunciar se encontrar alguma irregularidade. Informação importante. Tá, registro checado. E a forma de se vincular à operadora? Tem várias, né? Tem sim. E a escolha impacta bastante o dia a dia do profissional. Pode ser via CLT, né, como empregado, Que talvez seja menos comum para psicólogo em consultório. é menos comum nesse cenário. Pode ser via cooperativa também, ou o que acaba sendo mais frequente como prestador de serviço. E aí tem pessoa física ou jurídica, PF ou PJ. Exato, como autônomo, PF, ou abrindo uma empresa, PJ. E o guia alerta: algumas operadoras podem exigir que o profissional seja PJ. Essa exigência complica um pouco, porque abrir PJ, pelo que o guia descreve, envolve uma burocracia. E não é pouca, viu? Alvará da Vigilância Sanitária, de funcionamento, certificado dos bombeiros. Registrar contrato social, inscrever a empresa no Conselho Regional de Psicologia, o CRP. Isso, tem a taxa de PJ no CRP, e ainda tirar o CNS, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. UFA. Ufa mesmo. Mas olha, o guia traz um alíviozinho. Se a PJ for um empresário individual ou uma Eireli, tem isenção daquela anuidade de PJ no CRP. Ah, bom saber. E se for PF como autônomo? Aí tem que ver na prefeitura quais alvarás precisa, como recolhe o ISS, o Imposto sobre Serviços. Cada cidade tem sua regra. Certo. Burocracia vencida, chegamos no contrato com a operadora, o coração da relação, né? O que é essencial olhar ali? Aqui tem um ponto-chave. Desde 2014, tem uma lei, a 1303, que tornou obrigatório o contrato ser escrito. Antes podia ser só de boca. Acontecia muito. Gerava uma insegurança enorme para o profissional. Agora tem que ser escrito.
E o guia do CFP bate muito na tecla. Leia tudo, cláusula por cláusula. E comparar com o código de ética, né? Fundamental. Verificar se tem algo ali que fere a ética, a autonomia profissional. Se tiver, o caminho é não assinar. E se for o caso, até denunciar no CRP. Não é só assinar, é analisar criticamente. E para a ANS considerar o contrato válido, o que não pode faltar. Tem uma norma da ANS, a RN 363 na época, que detalhava isso. Basicamente, o contrato tem que dizer o que vai ser feito, né, o objeto, os serviços. Quanto vai pagar, os valores? Isso, como e quando vai ter reajuste, tem que ser anual na data de aniversário do contrato. Prazos para apresentar a fatura, para receber. Exato. Quais procedimentos precisam de autorização prévia da operadora, a vigência do contrato, como ele pode ser rescindido e as penalidades se alguém não cumpriu o combinado. Tudo bem amarradinho. A ideia é essa. Se faltar alguma dessas cláusulas ou se tiver algo contrário à norma da ANS, a operadora já está cometendo uma infração. Dá mais segurança para o psicólogo. Agora, falando dos serviços, como que se define o que o plano tem que cobrir de psicologia? É aí que entra o famoso rol da ANS. Exatamente. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é a lista que define a cobertura mínima obrigatória para todos os planos. O piso, né? O piso. O guia que a gente está vendo se baseava na resolução que valia em 2019, a RN 428. E ele detalhava esses mínimos para o atendimento psicológico em ambulatório, em consultório. E essa lista era bem específica, com o número de sessões e tudo? Era, e é importante entender a lógica. Para consulta ou sessão com psicólogo, o mínimo era de 12 sessões por ano. Só 12? Só 12 por ano de contrato, e só para situações bem específicas, tipo preparo para cirurgia bariátrica, esterilização, implante coclear ou para pacientes ostomizados. E tinha que seguir umas diretrizes da ANS. Bem limitado. E para outros quadros? Para diagnósticos tidos como mais complexos, tipo esquizofrenia, alguns transtornos do desenvolvimento como autismo, transtornos alimentares graves, certos tipos de transtorno bipolar, Aí aumentava? aí o mínimo subia para 40 sessões por ano. Podia ser com um psicólogo ou com um terapeuta ocupacional, dependendo do caso. 40 já é um número mais razoável para esses casos. E a psicoterapia mais geral, que aliás o guia lembra que pode ser feita por psicólogo ou médico, habilitado, né? Isso, a norma permitia. Para a sessão de psicoterapia, que cobria um monte de coisa. Transtornos de ansiedade, depressão, estresse, problemas da infância, adolescência, dependência química. Qual era o mínimo aí? O mínimo obrigatório era de 18 sessões por ano de contrato. 18 sessões. Entendi a lógica dos limites, mas o ponto que o guia reforça muito é: isso é o mínimo, né? Não pode ser o fim da linha para o tratamento. Essencial frisar isso. O rol da ANS define o que a operadora não pode negar de jeito nenhum, se o paciente cumprir os critérios. Mas não impede, de forma alguma, que a operadora ofereça mais. E algumas oferecem. Sim, várias oferecem mais sessões ou cobrem outros procedimentos importantes, como avaliação neuropsicológica, terapia de grupo, de casal, de família. Mas isso tem que estar claro no contrato do plano do paciente e também no contrato da operadora com o profissional. Certo. E aí a gente chega num ponto que o guia aponta como delicado. Fonte de atrito, né? A exigência de encaminhamento médico para ir ao psicólogo pelo plano. Exatamente. A mesma norma da ANS, que definia o rol, a RN 428, dizia que a cobertura era obrigatória quando solicitado pelo médico assistente. E essa é uma briga antiga da psicologia, né? Antiga e muito relevante. O Sistema Conselhos de Psicologia sempre criticou isso de forma muito contundente. E por que é tão problemático para a profissão? O argumento é duplo, basicamente. Primeiro, fere a autonomia profissional do psicólogo, que é garantida por lei lá de 1962. A lei que regulamenta a profissão. Isso. A avaliação da necessidade de acompanhamento psicológico, a indicação, isso é da competência do psicólogo. Não deveria precisar de um carimbo médico. E o segundo ponto? É que subordina o cuidado psicológico a um modelo biomédico, desconsidera a especificidade do saber da psicologia e o princípio da integralidade do SUS, que prevê um diálogo mais horizontal entre as profissões, não uma hierarquia. Fica clara a tensão aí. Bom, o guia avança para orientações mais práticas, do dia a dia mesmo, e toca em pontos éticos bem importantes, tipo tempo da sessão. Tem regra para isso? Olha,
Não tem uma resolução do CFP dizendo a sessão tem que durar X minutos. O guia reforça a autonomia do profissional nisso. E qual o critério, então? O critério segundo o Código de Ética tem que ser sempre a qualidade do serviço. Ou seja, o tempo tem que ser adequado à complexidade do caso, aos objetivos da terapia. Mas aí tem um alerta importante que o guia faz sobre a relação tempo x dinheiro, né? Tem, e é um ponto ético nevrálgico. O guia é muito claro, é proibido para o psicólogo diminuir o tempo da sessão só porque acha que o valor pago pelo operador é baixo. Ah, isso é grave. Gravíssimo. A qualidade do atendimento não pode ser refém do honorário. Seria uma infração ética séria. O foco tem que ser o paciente. Protege o paciente, com certeza. Outra dúvida comum: cobrar falta de paciente de plano de saúde. Pode ou não pode? Não pode. O guia cita uma regra do Conselho de Saúde Suplementar, a Consul 08 de 1998, que proíbe essa cobrança do beneficiário. Ah, então é diferente do acordo que se faz no particular. Exatamente. No particular, você combina as regras com o paciente. No plano, essa regra da Consul impede a cobrança por falta. Entendido. Outro ponto delicado: documentos. Relatórios por operadora, por exemplo. Como proceder? A palavra-chave é sigilo. Sempre. Todos os documentos têm que seguir as normas técnicas do CIEF, na época, era a Resolução 06 de 2019. E para a operadora, o que se manda? O mínimo do mínimo. Só o estritamente necessário para que eles possam tomar a decisão deles, seja autorizar um procedimento, seja fazer o pagamento. Preservar ao máximo a intimidade do paciente. E para o paciente? Para o paciente, sim, fornecer as informações relevantes sobre o andamento do trabalho de forma clara. E sobre testes psicológicos, o guia também faz um alerta. Faz sim, importante. Geralmente, o rol da ANS não cobre a aplicação de testes de instrumentos de avaliação psicológica. Então, se o psicólogo achar necessário aplicar um teste, Precisa orientar o paciente a verificar com a operadora dele, olha, meu plano cobre esse tipo de avaliação, para não gerar uma expectativa ou um custo inesperado para o paciente. tudo isso tem que ser registrado em algum lugar, né? O prontuário. Exato. O registro em prontuário é obrigatório por resolução do CFP, a 001 de 2009, e tem que estar sempre atualizado. O que precisa ter nesse prontuário? O guia detalha identificação do paciente, a avaliação da demanda que ele trouxe, quais os objetivos do trabalho, o registro da evolução, né, sessão a sessão, e também eventuais encaminhamentos, o motivo do encerramento e guardar cópia dos documentos que foram produzidos, tipo relatórios, declarações. E se o trabalho for em equipe, com outros profissionais? Aí o registro pode ser num prontuário único da equipe. Mas a psicóloga ou psicólogo só deve registrar ali o que for essencial para a equipe entender o caso. O conteúdo mais sigiloso da relação terapêutica mesmo tem que ser resguardado. O acesso é restrito. Isso. E lembrar sempre, o paciente ou o representante legal tem direito a acessar o prontuário completo e a ter cópias. E a guarda segura desse documento é responsabilidade do psicólogo. Certo. Agora, um tema que sempre gera dúvidas e interesse: dinheiro. Honorários. Como funciona isso com os planos? E o reajuste? O valor inicial é o que está lá no contrato com a operadora. O ponto crucial é o reajuste. A lei, aquela 13.003 de 2014 e as normas da ANS garantem o reajuste anual. Tem que ter. Na data de aniversário do contrato, E como é definido esse reajuste? a forma preferencial é a livre negociação. A operadora senta com o prestador ou com a entidade que o representa e tentam chegar num acordo sobre o percentual. E se não chegarem a um acordo? Fica sem reajuste? Não. Se não tiver acordo nos primeiros 90 dias do ano, aí entra uma regra definida pela ANS. Na época do guia, era assim. Aplicava-se um índice oficial de inflação, o IPCA. Que mede a inflação geral. Isso. E somava-se a ele um percentual extra, um tal de fator de qualidade. Fator de qualidade, como assim? Foi um jeito que a ANS criou para incentivar a qualificação dos prestadores. Tinha um programa chamado Qualis. Ah, lembro disso. Então, esse programa avaliava alguns critérios de qualidade. Titulação do profissional, se participa de programas de educação continuada, certificações, essas coisas. E dependendo da nota nesse programa, O prestador ganhava um adicional no reajuste em cima do IPCA. Podia ser 100% do IPCA, ou seja, só a inflação, ou 105%, 110%
até 115%. Entendi. Então a qualificação passou a valer dinheiro, literalmente. Exatamente. A participação no Qualis era voluntária, mas impactava direto no bolso. Por isso, o guia recomendava muito que os psicólogos se informassem e participassem. E se tiver problema com o reajuste, mesmo com essas regras? Os canais são o sindicato da categoria, para tentar uma negociação coletiva, e a ouvidoria da ANS, para registrar a reclamação formalmente. Ok. E a relação com o paciente dentro desse contexto de plano? O contrato terapêutico, aquele acordo inicial, muda alguma coisa? O acordo sobre como vai ser a terapia, os objetivos, os métodos, isso não muda. Mas o que é dever ético do psicólogo é ser super transparente com o paciente sobre as regras do plano. Tipo, o número de sessões cobertas? Exato. Informar claramente, olha, seu plano cobre X sessões por ano para essa condição. Se o tratamento precisar continuar além disso, o profissional tem que justificar tecnicamente, fazer um relatório. Pedir extensão para a operadora. Isso. E dar uma cópia desse pedido para o paciente. Deixar tudo às claras para ele saber o que está acontecendo e poder cobrar a operadora também, se for o caso. Transparência total. E o atendimento online, que hoje está super em alta? Em 2019, quando saiu o guia, já podia fazer por plano. Já podia sim. Uma resolução do CFP de 2018, a número 11, já autorizava o atendimento por tecnologias da informação e comunicação, mas o guia faz duas ressalvas importantes. Quais? Primeira, essa modalidade de atendimento online tinha que estar prevista no contrato com a operadora, não era automático. Ah, tinha que estar no papel. Tinha. E segunda, todas as exigências de segurança, de garantir o sigilo tecnológico, de informar o usuário sobre os riscos e benefícios, de ter um cadastro específico no CRP para atender online, tudo isso tinha que ser cumprido rigorosamente. O guia também lembrava que o online não serve para tudo. Não é adequado para urgência, emergência, situações de violência grave. Tem suas limitações. Tem. E a questão dos testes psicológicos online? Mesma coisa. Geralmente não coberto pelo rol. Tem que checar com a operadora. Perfeito. O guia também pensa no outro lado, né? Em quem usa o plano, as beneficiárias e beneficiários. Quais são os recados para eles? O guia reforça direitos que são básicos, mas que nem sempre são respeitados. Primeiro, direito a um atendimento de qualidade, com respeito, humanizado, sem discriminação. Isso está até na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. E o direito à informação, imagino. Fundamental. Direito a saber exatamente o que o plano cobre, qual é a rede credenciada, como funcionam as autorizações. Informação clara e completa. E se a pessoa achar que tem algo errado? Que o plano não cumpriu o contrato ou que o atendimento não foi legal? O que fazer? O guia incentiva o que a gente chama de controle social. Além de poder participar de espaços como conselhos de saúde, o beneficiário tem canais para reclamar. Quais? O primeiro passo é sempre a ouvidoria da própria operadora. Muitas vezes resolve por ali. Se não resolver, tem o PROCON. E, claro, pode e deve formalizar uma denúncia na ANS, que é quem fiscaliza. O telefone está lá no guia, o 0800 701 9656. Falamos do Qualis para o reajuste do profissional. Ele serve para alguma coisa para o paciente na hora de escolher um médico, uma clínica? Serve, e muito. O Qualis permite que qualquer pessoa entre no site da ANS e consulte os atributos de qualificação dos prestadores da rede do seu plano. Ah, dá para ver se o hospital tem certificado de qualidade, se o médico tem título de especialista. Exatamente. Ajuda o beneficiário a fazer uma escolha mais informada, baseada em critérios de qualidade que a própria ANS definiu. As operadoras, inclusive, são obrigadas a divulgar essa qualificação. Ótimo saber disso. E, para fechar essa parte dos direitos, uma dúvida muito comum. O psicólogo credenciado pode cobrar algum valor por fora do paciente, além do que o plano já paga? O guia é bem claro nisso e cita a própria ANS. Não pode. Se o serviço está contratado entre o psicólogo e a operadora e está coberto pelo plano do paciente, é proibido exigir qualquer pagamento extra diretamente do beneficiário por aquele serviço. A famosa cobrança por fora para procedimento coberto é ilegal. Ilegal e antiético. O pagamento deve vir exclusivamente da operadora, na forma combinada em contrato. Para finalizar, o guia meio que amarra tudo, né?
Reforça a importância do psicólogo se qualificar sempre e de refletir criticamente, eticamente, sobre como atuar nesse sistema da saúde suplementar. Buscando um cuidado mais integral, né? Focado na saúde mental de verdade. Isso. Mesmo dentro das regras, às vezes complexas da saúde suplementar, o objetivo é esse. E o guia também destaca que essa construção é coletiva. Precisa do esforço dos profissionais, das entidades de classe, dos próprios usuários. Para que a gente consiga construir práticas que, ao mesmo tempo, preservem a autonomia do psicólogo, a ética, a qualidade do serviço e garantam os direitos de quem precisa desse cuidado. Nossa, que análise detalhada desse universo. Fica muito claro que atuar na saúde suplementar não é só saber psicologia, né? De jeito nenhum. Exige dominar toda essa teia de regras administrativas, contratuais, éticas. É um equilíbrio constante, né? Sem dúvida alguma. É como navegar em dois mundos com lógicas que às vezes parecem opostas. A lógica do cuidado, da saúde mental e a lógica do mercado, dos planos de saúde. E conhecer as regras do jogo. Como as que esse guia do CFP tenta esclarecer, é o primeiro passo. Essencial para o profissional poder defender uma prática digna, ética e para o usuário saber o que ele pode e deve exigir do plano e do profissional. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Como que a gente pode garantir que toda essa busca por regulação, por eficiência, por sustentabilidade financeira no sistema suplementar... Que é necessária, claro. Sim, necessária. Mas como garantir que ela não acabe, talvez sem querer, criando mais barreiras, limitando o acesso a um cuidado psicológico que seja realmente integral, humano e que se ajuste às necessidades tão únicas de cada pessoa? É um ponto crucial para a gente continuar pensando e debatendo. Fica aí a provocação. Até a nossa próxima análise.